Ok, bora lá então, pessoal. Esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês para ajudar a reforçar os conteúdos que a gente está aprendendo em sala de aula para nossa disciplina de programação front-end. Então, nesse vídeo, eu vou ajudar, né, a fazer a parte bem básica de abrir o VS Code, criar um arquivo HTML, tudo aquilo que eu já falei em sala de aula, só para vocês terem um material a mais para vocês estarem revisando, beleza? Ok, então aqui eu vou abrir. Deixar preparadinho aqui tudo certinho, beleza? Então, primeira coisa de tudo, a gente precisa abrir o VS Code, tá? Eu vou vir aqui no aplicativo, já tenho instalado. Vou digitar aqui a VS Code, Visual Studio Code, tá? Eu sei que o meu é o Linux, mas não tem problema, né? Desculpa, o meu é o Windows, meu sistema operacional é o Windows, mas na escola vai ser o Linux, né? Então não tem problema também. Só abrir o Visual Studio Code e tá aqui o bonito. Então, pessoal, é o seguinte, como eu falei em sala de aula, tem várias maneiras da gente abrir, né, e criar um arquivo HTML. A maneira que eu estava ensinando, né, para ficar mais fácil para quem está tendo esse primeiro contato, eu gosto de vir aqui em cima em File, tá? Lembrando que File, né, F-I-L-E, significa arquivo em inglês. Então, eu vim aqui em File e primeiro eu preciso abrir uma pasta, essa opção Open Folder, tá? Então, Open Folder em inglês significa abrir, open, né, abrir, folder, pasta. Então, Open Folder, abrir pasta. Esse é o momento que eu vou mostrar para o VS Code, né, definir qual é a pasta aonde eu vou salvar o meu arquivo HTML. Eu também posso dar esse comando Ctrl+K, Ctrl+O, que vai né, abrir a opção também. Tá? Então, ó, vocês podem clicar aqui ou dar um Ctrl+K, Ctrl+O, que vai funcionar também. Então, aqui, olha só que interessante. Vamos ler essa escrita aqui em cima. Open Folder. Está pedindo uma pasta para eu, né, o lugar onde eu vou salvar os meus arquivos. Eu posso escolher documentos, né? Vocês escolham o que vocês quiserem. Aqui eu posso até criar uma nova pasta. Por exemplo, eu venho aqui com o botão direito, novo, né? A pasta. Posso colocar aula front-end, tá? Então aqui, ó, cliquei, opa, e selecionar pasta, tá? Então, vem selecionar pasta. E, ó, ele vai abrir aqui. Então, olha só aqui nesse menu esquerdo. Ele está escrito aula front-end. Então, minha pasta já está no jeito aqui. Às vezes, ele não vai aparecer nada. Vai aparecer desse jeito. Então, vocês podem clicar aqui nesse primeiro, né, nesse ícone dessas folhinhas, né, que é o explorador, o Explorer. Aqui que ele vai abrir, né, esse menu que às vezes ele fica escondido para facilitar a visualização. Tá bom? Agora que a gente já deixou a nossa pasta no jeito local onde vai ser salvo o nosso arquivo, a gente vai abrir, né, um novo arquivo em branco para a gente poder editar. Vocês podem clicar aqui em New File, né, onde eu estou com o mouse, caso, né, tenha essa opção. Vocês podem clicar nesse ícone aqui da sua pasta, né, esse primeiro ícone é um arquivinho e um sinal de mais. Ou vocês podem ir lá novamente em File, no nosso menu aqui em cima, e essa segunda opção, New File. Tá? Vou clicar aqui, ó, New File, e ele vai pedir um nome para o nosso arquivo. Então, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, né, nesse momento. Vou colocar, por exemplo, site.html. Pessoal, é muito importante vocês colocarem essa extensão .html, senão o seu site não vai funcionar, tá? Ó, deixa eu até dar um zoom para ficar mais fácil para vocês. Tem que colocar essa opção aqui, ó. Opa, já saí. Então, File, New File, vou colocar aqui, site.html. Essa extensão .html tem que ter no nosso nome do site, beleza? Então, agora eu vou apertar um Enter. Ok. Ele só vai confirmar aqui para mim, né? Ó, aqui tem a pasta documentos, aula front-end, que é o lugar onde eu tinha aberto, né? E o nome aqui do arquivo que eu dei, né? Nome, site, beleza. Se tá tudo certo, só você clicar nesse botão Create File, que em inglês, né? O verbo create significa criar, e file, arquivo. Então, Create File, criar arquivo. Clico aqui. Perfeito, é isso aí, né? O nosso arquivo está criado, tá bom?
E agora falta a gente colocar os códigos HTML. Eu vou abrir aqui e eu vou fazer aquele mesmo site que a gente criou em sala de aula, que é aquele texto sobre patches, tá? Então eu vou abrir aqui e eu vou fazer junto com vocês, tá? Como se fosse uma revisãozinha aqui. Então, a gente viu que a primeira tag que a gente vai estudar é a tag HTML. Olha só de eu colocar HT, o VS Code já me dá uma sugestão de completar com ML. Então, eu posso clicar nessa sugestão ou só apertar Enter. Então, olha só, aqui tem a tag o abre HTML, né, que a gente viu, e aqui depois o fecha HTML, ó, sinal de menor barra HTML maior. E tudo que estiver no meio desse abre, desse fecha HTML, é o conteúdo do nosso arquivo HTML. Vou dar um Enter aqui. Deixa eu dar um. Será que eu consigo dar um zoom? Não era bem isso que eu queria, mas já ajuda. Ok. Então, aqui no meio da HTML, eu vou começar com a minha tag cabeça, né? Que é a tag head. Então, ó, head. Já escrevi HEA, já sugeriu head. Dei um Enter. Então, olha só. O abre head. E aqui o fecha head. Tá? Ó, vou dar um Enter. E agora eu vou dar o título do nosso documento, que é a tag title. Ó, título. E eu vou colocar sobre pets. Tá bom? Então é isso que vai ter aqui no nosso site. Ó, olha só aqui, observa aqui no mouse, né, no cursor, na mãozinha, que tem uma bolinha aqui nesse arquivo site.html. Essa bolinha é a forma que o VS Code tem de dizer que tem alterações que não foram salvas no meu arquivo. Então, eu vou dar um Ctrl S aqui, ó, né, o Ctrl S é o comando para salvar, só relembrando. Então, cadê a bolinha? Sumiu, né, porque agora já está tudo salvo. Então, nesse momento, eu posso abrir a minha pasta documentos, ó, vou ver aqui para o explorador de arquivos, ver aqui documentos, a pasta aula front-end que eu havia criado, e olha se aqui o meu arquivo HTML, que é o site que eu estou criando no VS Code. Então, ele abriu aqui, ó, deixa eu fechar um pouco. Então, esse é o site que eu estou criando no VS Code. Observa que ele não tem nada que está sendo mostrado, mas aqui na parte de cima já tem o nosso title, né? O nosso título sobre patches, tá? Que é a única coisa que a gente tem por enquanto. Vamos continuar programando. Vou vir aqui, deixa eu voltar no meu código. Beleza. Então, agora que a gente já fez a tag head, né, cabeça, a gente vai para o corpo do nosso site, que é o que vai ser mostrado no navegador. Então, aqui depois do fecha head, na minha linha 4, eu vou dar um Enter e vou abrir body, ó. Body, já abriu e fechou, tá? Então, lembrando que essa tag body é o que eu vou colocar para estruturar o corpo do meu site, né? O que vai aparecer no navegador. Vou começar dando aqui um H1, tá? Lembrando que esse H1 é a tag para título, né? A gente chama de cabeçalho de nível 1, que esse vai ser o título do texto. Olha só a diferença. Essa tag H1 vai marcar o título do texto e essa tag title vai marcar o título do documento. Observa que são duas definições diferentes, tá? Então, o título do texto, ou seja, o cabeçalho de nível 1, SH1, vou colocar aqui, Os Encantadores Pets. Tá? Ó, vou dar um Ctrl S, um salvar, e vou voltar lá no nosso código, no nosso site, para ver como que tá. Ó, vou recarregar a página. Ó, aqui está o título do site, né? O nosso H1. E lá em cima o title, que é o título do documento HTML. Lembrando essa diferença que eu falei em sala. Vamos continuar. Então, depois do H1, vou pular duas linhas, não tem problema. Vou abrir a tag P, tá? Ó, a tag P é a tag de parágrafo. Então, tudo que eu escrever no meio entre esse abre P e esse fecha P vai ser um parágrafo do meu texto. Vou começar. Os, aí lá no nosso código a gente tinha a tag strong, né? Que ó, abre strong, fecha strong.
Isso aqui significa forte, ou seja, é uma importância semântica, uma importância de significado para o nosso texto. Então, os espaço strong, animais de estimação, aí depois, né, fecha strong, vamos continuar o parágrafo, vírgula. Conhecidos carinhosamente como. Agora eu vou abrir a tag em, ó, em, né, de emphasized, ou seja, enfatizado. Vou dar uma ênfase aqui para essa palavra pets. Então, tudo que estiver entre o abre em e o fecha em vai ficar enfatizado no nosso texto. Pets, fecha em, vírgula, desempenham um papel significativo na vida das pessoas. Ponto. Desde cães leais até gatos independentes, esses companheiros peludos trazem alegria e companheirismo aos lares. Ponto. Então, esse aqui é o nosso, né? E agora eu terminei o parágrafo com a tag fecha P. Então, esse é o nosso primeiro parágrafo do texto. Vou dar um Ctrl S. E vou voltar lá no site, vou recarregar. Olha só, já tem aqui o nosso parágrafo. Olha só como ficou a tag strong, né? Animais de estimação. Então, ele ficou com uma importância a mais no nosso texto. E olha aqui a palavra pets que a gente colocou no meio da tag end, emphasized. Tá? Vamos continuar programando, né, com aquela folha que eu dei para vocês e também aquele print que eu coloquei lá no Classroom. Vou abrir agora a tag H2, né, que é um subtítulo, ou seja, um cabeçalho de nível 2. Enquanto esse H1 é um título, é um cabeçalho de nível 1, que é o nosso famoso título, o H2 é um nível menor. Então, o que que é menor de um título? É um subtítulo, tá bom? Se fosse H3, seria um tópico do nosso texto, né? Então, é menor que um subtítulo, e assim por diante até o nosso H6, conforme vimos em sala, tá? Então, H2, a importância do convívio com pets. Enter. Então, agora eu vou abrir a tag P, né, que eu vou começar um novo parágrafo. Eu vou abrir agora a tag B, que é a tag de bold, ou seja, negrito. Então, cuidar de um pet. Então, esse B, essa tag B de bold, ela só tem uma importância visual, só para chamar a atenção do leitor, tá? Diferentemente da tag strong, né, que ele é muito importante para buscadores de internet, por exemplo, pesquisas no Google, e também para programas de acessibilidade. E a tag B, esse bold, é só para chamar a atenção do leitor, só a importância visual. Então, cuidar de um pet, fecha bold, não é apenas uma responsabilidade, vírgula, mas também uma fonte de amor incondicional. Ponto. A relação entre humanos e seus animais de estimação é única e pode beneficiar a saúde física e mental. Ponto. Aí fecha P que eu terminei o parágrafo. Dou um Enter. H2 que eu vou criar um outro subtítulo desse texto que é benefícios para a saúde. Então, enter, eu vou abrir uma tag P para começar um parágrafo. A interação com. Vou abrir agora a tag I, que é a tag de itálico, tá? Animais de estimação. Isso aqui vai ser, essa tag I, só para relembrar, ela vai ter o valor de itálico, tá? Que não é uma importância semântica, é só uma importância visual no nosso site. Também só vai servir para chamar a atenção do leitor. Diferentemente da tag em, né, que está mais para cima, que é a tag emphasized, que daí sim é uma tag de importância semântica, geralmente usada para palavras estrangeiras ou também para definições de palavras, né? Que ele vai ficar tortinho e itálico também, beleza? Vamos continuar aqui. Animais de estimação pode reduzir o estresse e melhorar o humor. Ponto. Além disso, vírgula, estudos mostram que ter de novo vou abrir a tag strong, um animal de estimação
Pronto, fecha a tag strong, vamos continuar o parágrafo normal. Pode diminuir a pressão arterial e aumentar a atividade física. Ponto. Terminei o parágrafo, né? Fecha P. Enter, H2, vou criar um novo subtítulo. Responsabilidades na criação de pets. Né? Fecha H2, Enter, vou abrir agora um parágrafo. Cuidar de abre a tag I, pet, fecha a tag I, espaço, envolve fornecer alimentação adequada, vírgula, exercício regular e atenção. Ponto. É importante compreender as necessidades específicas de cada espécie para garantir seu bem-estar. Ponto. Fecha parágrafo. Enter. H2 é o novo subtítulo. O vínculo entre humanos e pets. Fecha H2, né? Vou fechar o subtítulo. Agora abro a tag P para começar um novo parágrafo. Abro a tag EM para começar uma emphasized, né? Uma palavra de importância semântica, de significado para o texto. Amor entre humanos e pets, fecha a tag em, continuo no parágrafo normal. É uma conexão especial que transcende as palavras. Ponto. A lealdade e a devoção dos animais de estimação tornam a vida mais rica e significativa. Ponto. Fecha o parágrafo que eu terminei o parágrafo. Enter H2 para começar o nosso último subtítulo. Conclusão. Fecha H2, Enter, a tag parágrafo. Em resumo, vírgula, a convivência com, abre a tag strong, pets, vírgula, não, fecha strong, proporciona uma experiência enriquecedora e gratificante. Eu acho que eu errei a palavra experiência. Aqui, experiência enriquecedora e gratificante. Ponto. A lealdade e a devoção dos animais de estimação tornam a... Opa, já pulei aqui. E gratificante. Desculpa, eu estava indo no parágrafo de cima, né? Então, gratificante. Esses seres adoráveis se tornam parte integral das famílias, vírgula, trazendo alegria e amor duradouros. Ponto. E fecha a tag parágrafo. Tá? Já fiz o último parágrafo. E agora eu vou fechar o body, né? Porque eu não vou ter mais nada no corpo do meu documento HTML e fecho HTML para indicar o final do HTML. Vou dar um Ctrl S para salvar e vamos ver se deu tudo certo no nosso site. Vou recarregar aqui. Perfeito, ó. Tá tudo certo, né? Era isso que era para acontecer. Então, realmente, gente, é um site bem simples, bem tosco mesmo, tá? Mas é só para a gente ter esse primeiro contato com a programação HTML e principalmente o VS Code. Eu falei em Scala também, que aqui no navegador Google Chrome tem uma ferramenta muito interessante que é o DevTools, né, que é a ferramenta para desenvolvedores. Aqui, se eu apertar a tecla F12, ele vai aparecer todo o código HTML dessa minha página, tá? Provavelmente vocês vão ver desse jeito aqui assim, tá? O DevTools desse jeito, né? Tá dizendo aqui em cima que está disponível em português, vou fechar, pode ficar em inglês mesmo, não tem problema. E aqui tem todo o HTML. Olha só que legal. Assim que eu passo o mouse em cima da tag do HTML, ele vai salientar aqui do lado esquerdo, tá? Ele vai salientar o que, como essa tag está sendo mostrada no nosso navegador, tá bom? Então, isso é bem interessante para a gente identificar qual código que está fazendo qual parte ali no HTML, tá? Eu vou fechar aqui, ó. Vocês podem fazer também, ó. Vir em qualquer lugar que vocês queiram inspecionar, né, que a gente fala, para vocês encontrarem o código desse elemento e clicar com o botão direito em cima de algum lugar e vir nessa opção inspecionar, tá? Que ele já vai direto na linha de código
onde aquele lugar que você clicou com o botão direito está, né, o código desse elemento, beleza? O que eu tinha feito no começo é que eu vim nesses três pontinhos aqui. Oh, não estou conseguindo mostrar, né? Desculpa. Agora vocês vão conseguir ver. Eu tinha vindo nesses três pontinhos aqui em cima, tá? E ele vai ter esse dockside, né? Ou seja, a posição onde vai ficar, né, o DevTools. Eu tinha clicado nessa primeira opção que ele vai separar, vai ficar uma janela apenas para o DevTools, apenas para as ferramentas do desenvolvedor do código. E lá atrás vai ficar uma outra janela para o seu site mesmo, para o seu código, tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Não, vou terminar o vídeo aqui mesmo. Então, é isso que a gente tinha feito em sala de aula, esse é o primeiro exercício para vocês, né? Terem contato com as tags. A gente viu sobre a tag HTML, head, title, body, H1, H2, H3, H4, H5, H6, a tag P de parágrafo, a tag strong, a tag B, a tag em e a tag I também, beleza? Então é isso aí. Próximas aulas eu vou estar gravando aqui também, mas vamos programar bastante o front-end. Até mais.